Nós começamos o ano falando sobre identidade, né? Um resgate daquilo que a gente é em Deus. Semana passada a gente falou disso. E daquilo que Deus nos falou lá atrás, nesse tempo de descanso. Foi bom para mim buscar isso. O que Deus te falou? O que Deus te chamou? Qual que é o seu nome? Por que Deus te chamou? Com quem? Essas coisas foram muito latentes para mim. E após isso, após essa primeira reflexão, eu me fiz uma pergunta se eu estou aberto a Deus fazer algo. E eu achei que seria uma resposta mais fácil. Eu me perguntei assim, se Deus fizer algo na sua vida novo, você está aberto para receber? Essa foi a pergunta. E isso mexeu comigo porque eu achei que a resposta era mais óbvia. E ela não se tornou óbvia. E por que não? Porque normalmente a gente está pronto para Deus fazer na nossa vida aquilo que a gente quer que Ele faça na nossa vida. Sim ou não? Ou do jeito que a gente imagina que Ele vai fazer. Então são dois perigos muito grandes. E é mais ou menos sobre isso que eu vou compartilhar hoje, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Acompanha comigo, Mateus 1, 18. Eu compartilhei um pouco disso já com vocês em áudio, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. É o texto do nascimento de Jesus Cristo, Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Toda virada de chave, virada de ano, aniversário, são datas que podem nos convidar a reflexões de começos. Muitas vezes essas reflexões vêm também de tropeços, de quando a gente dá com o burro na água, aí você dá uma parada e fala assim: opa, estou fazendo alguma coisa errada, ou estou fazendo sem Deus falar para me fazer, né? Mas, como eu disse, eu comecei pensando em mim, na minha identidade com Ele, naquilo que Ele me chamou, e pedindo a Ele que fizesse algo novo, ou que me mostrasse o que Ele estava fazendo, para me ajudar a dar um passo. Não é tão fácil, irmãos, quanto parece, nós mudarmos mentalidade, formas de como a gente acha que Deus age, ou enquadrar Deus num jeito dele fazer e falar na nossa vida. Isso é muito comum, porque nós somos pessoas sistemáticas. A gente, em geral, sistematiza para facilitar o processo. Então a gente fala mais ou menos assim: se eu orar e sentir paz, eu tomo tal decisão. Mas se a gente for ler a Bíblia, teve homens que, no meio da guerra, teve que tomar decisões. E tecnicamente ali não tinha momento de paz. Não tinha possibilidade de paz. Então assim, percebe que a gente vai colocar ou pode colocar parâmetros para tomar decisões em Deus, que nem sempre é a forma como Deus vai fazer. E esse texto para mim foi chave para entender isso. Por quê? Porque Deus já estava prometido em fazer algo na terra há muitos anos. Na minha teologia, mais ou menos 4.000 anos.
havia uma expectativa de Deus fazer algo, de Deus enviar o Messias. Então, por exemplo, o profeta Isaías viveu 600 anos antes de Jesus nascer. 600 anos antes já tinha um homem que falava a respeito que Jesus ia nascer, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Imagina um homem ter mais de 400 profecias a respeito de outro, 600 anos antes daquele nascer. Então havia uma expectativa no céu e na terra para Deus fazer algo. Mas quem podia imaginar que Deus faria da forma como Ele fez? Então, pensa comigo, uma mulher solteira, numa cultura extremamente religiosa no sentido positivo da palavra, ou seja, imbuída de uma cultura bem... você não tem como é que eu vou explicar? Você não tem como tirar um judeu da religião judaica, mesmo que ele não seja praticante. Tudo que ele vive como característica de vida, do café da manhã, do almoço, do lavar a mão, tudo é muito carregado de religião, por causa da história, por causa da cultura dele. Imagina uma menina desposada, ou seja, noiva, prometida em casamento, com 1 milhão de planos. Então ela tinha expectativa de casar com José, casar de noiva lá, né? Tinha expectativa de ter uma festa boa de casamento, chamar os amigos, fazer o quebra-pratos lá. E aí Deus aparece para ela e fala: eu vou fazer diferente. E quando você vai ler o texto, Deus não pede permissão para Maria para fazer o que Ele queria fazer. E a pergunta é: por que será que Deus não pediu permissão para Maria? Para dentro de Maria colocar uma semente que mudaria o mundo. E essa é a pergunta: será que nós estamos abertos? Será que os nossos dias estão abertos com a possibilidade de Deus mudar o nosso destino? Será que em 2024 Deus pode te surpreender mudando coisas que você nunca imaginou que Ele poderia mudar? Ou te dando coisas que você nunca imaginou que Ele podia te dar? Ou falando a respeito de coisas que você nunca imaginou ouvir? Então esse ano, uma das coisas que eu estou sonhando aí, vou pedir a ajuda do meu amigo André, para escrever meu primeiro livro. André é internacionalmente conhecido. Eu pedi ajuda, Deus falou assim: por que você não acreditou primeiro? Você tem que acreditar que você pode fazer. E aí depois perceber pessoas que estão à sua volta que podem te ajudar naquilo. Esse texto, irmãos, ele é central para nós, por quê? Porque essa gestação vai se tornar a gestação mais importante da história, onde Deus se revela o que Ele queria fazer na vida de uma pessoa chamada Maria, e que essa não o impediu. Sabia que Maria podia ter abortado Jesus? Se ela batesse no peito e falar: meu corpo, minhas regras, ela podia ter abortado o Filho de Deus. Sim ou não? Na cultura que ela vivia, seria mais fácil ela abortar o que Deus estava fazendo ou acolher o que Deus estava fazendo? Imagina só, irmãos, no nosso meio, na nossa cultura, 2024 anos depois, não é fácil uma pessoa que engravida ter um bebê e ser acolhida. Já é difícil hoje para nós. Imagina 2024 anos atrás, numa menina prometida em casamento, judia, grávida. Imagina os familiares daquela menina olhando para ela: José, você fez o que não devia, né? E ela tem que acolher aquilo e falar: não, é Deus que está fazendo. Diz o texto que Maria
se achou grávida. Esse texto, a palavra achou aqui é a mesma palavra lá de Gênesis 3,15, quando fala que um dia uma mulher receberia uma semente, um sêmen viril. E isso só é utilizado em Maria porque Maria é a única mulher da Bíblia que engravida sem contato de um outro homem. Que quem tem semente não é a mulher tem o jardim. Quem tem semente é o homem que coloca a semente. E aquela semente é germinada na mulher. Só que Maria, quando lá em Gênesis 3,15 vai falar sobre a sua filiação, sua descendência, ele fala que a Maria receberia uma zerá, uma semente, um sêmen. Só que esse sêmen não viria de homem nenhum. Então Maria é a única mulher da Bíblia que não precisa de um sêmen de outro homem, mas o sêmen do próprio Deus. Deus incluiu, da criação dele lá. Toda vez que a gente pensa em começos, eu lembro de Gênesis e é sempre bom pensar em como Deus faz. Quando eu penso em Gênesis, eu penso em criação. Então, a capacidade que Deus tem de criar mais um dia para nós. Mais um dia, todos os dias. A capacidade que Deus tem de se revelar mais um dia. Você vai ver um sol se pondo, um sol nascendo. Você vai para um lugarzinho aí, uma natureza, e vê uma florzinha nascendo no meio de uma rocha lá, que não tinha perspectiva nenhuma de nascer. Você consegue ver Deus renovando o seu pacto com a criação todo dia. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, para a gente experimentar esse novo de Deus, a gente precisa também reconhecer que Ele está disponível para fazer coisas novas. Senão a gente entra num piloto automático, achando que já conhecemos tudo o que Deus pode fazer e Ele só pode fazer de dentro daquilo que a gente acha que Ele pode fazer. Entende isso? Se Deus está dando início a todos os dias, sabia que Deus fala para uma plantinha, cai uma semente lá, na terra, e Deus tem que falar para ela assim, nasça, e Ele está fazendo isso todo dia, com toda a criação. Será que Ele não tem poder para fazer algo novo na minha e na sua vida? Será que a gente acredita nisso? Uma pergunta. Pensa numa área que você já passou um grande trauma, uma frustração. Olha como não é fácil. Pensa aí numa área que você está machucado e gostaria que ela fosse diferente. Agora olha para essa área e pergunta assim, vê se você consegue falar, eu acredito que você pode fazer algo novo. É fácil, não é fácil. Crer na criação de Deus não é uma coisa simples. Crer que Deus pode fazer algo novo não é uma coisa simples. Principalmente nas áreas que a gente depende dele, onde a gente já fez de tudo, ou já fizemos a nossa parte e a gente depende somente dele. Não é fácil isso. O legal é que Deus não se incomoda com isso. Ele olha para Maria e fala, perdeu. Eu te escolhi. Maria abriu mão de ser só mais uma Maria na cultura judaica para ser Maria, mãe de Jesus. Será que o plano dele é melhor e mais alto e mais agradável para nós do que os nossos? Porque Maria podia ter falado assim, não, eu tenho outro plano, eu tenho outro compromisso. O anjo pode falar com quem te enviou para tirar essa semente daqui e pôr em qualquer outro lugar. Porque eu quero outra coisa. Quando eu penso em Maria, eu também tenho que pensar em José, porque esse aqui teve que ser homem demais. Sim ou não? Não fez o serviço e assumiu Bel. Na mesma cultura.
o José chegando para sua família, para a família de Maria, todo mundo olhando assim, ah tá, vou acreditar no você, viu? A barriga crescendo, e o pessoal da família de Maria, desde que o mundo é mundo, isso existe. E ele só tinha uma convicção, o Espírito Santo, o anjo apareceu para ele e falou, olha, isso é fruto do Espírito Santo. Gente, dá para imaginar que também não foi fácil para esse homem? Não foi fácil não, cara. Acolher planos de Deus nem sempre é fácil. A gente tem uma ideia que quando Deus está fazendo, sabe, tudo acontece, tudo é facinho, tudo fluiu para José. Não. Foi tenso, complexo. Ele teve que se posicionar de forma justa. José era um homem justo. Justo é, meu coração está em Deus. Posicionado, meu coração está em Deus. Ele podia ter falado para essa mulher assim, você está doida que eu vou acreditar nisso? Ele podia ter falado para o anjo assim, coisa da minha cabeça. Mas ele foi justo. Ele se manteve fiel ao projeto de Deus. Quando eu penso nessa mulher, eu penso numa pessoa aberta à mudança. Ontem a vida dela tem um plano. Faculdade, concurso, viajar para os Estados Unidos. Aí hoje o anjo aparece. Olha o plano, olha o plano. Gerar uma coisa que ela não pediu. Assumir uma responsabilidade pequenininha de nascer o Salvador do mundo. Ser perseguida grávida. Ter que viajar em cima do lombo de um jumento. Fugindo para não ser morta. Dar à luz num lugar onde habitava camelos, uma manjedoura. Fácil, gente? Não é fácil. Só que a gente tem uma ilusão que quando Deus está fazendo é tudo fácil, velho. Que não tem processos. Agora você imagina essa mulher subindo no lombo do jumento, sentadinha de lado, José batendo na bunda do jumento e falando, vamos fugir, que eles estão vindo para cá nos perseguir. Herodes está nos perseguindo, querendo matar a semente, porque desde Gênesis 3,15 já havia uma profecia que quem nascesse daquele jeito, como Messias, mudaria o mundo. Então começa-se um plano de matar sementes, desde lá, Herodes, tudo. Por quê? Porque eles não queriam o Salvador do mundo. Então essa mulher tem que andar deserto, gente, deserto, sentada no lombo de um jegue, jumento, e José batendo lá, vamos. Sabe por quê? Porque Deus mudou a rota. Pergunta, você estaria aberta a isso? Deus mudar a sua rota? Parece que é lindo, é uma mensagem maravilhosa. Não, é fácil. Quando Deus está fazendo é tudo ok. Cara, tem o mesmo processo, ou até pior. Ela mudou de viagem de férias para os Estados Unidos para fugir no deserto, no lombo de um jegue, de um jumento. José chega numa hospedaria, pede acolhida, porque a barriga já está de 9 meses. Diz que Jesus nasceu no tempo. Então foi gestado. Então, a Lídia já passou por essa experiência 2 vezes. Cara, chega uma hora que não tem posição, você não senta, você não deita, você não dorme, não é assim? Você gira de um lado para dormir, a mulher ali dentro eu não, quer dizer, eu nunca tive, né? Mas eu tive perto da Rebeca por 2 vezes. Chega uma hora que é uma reação quase desumana, né? Dentro de você.
Só que é uma mistura, porque você ama o que está ali, você quer, mas ao mesmo tempo você gostaria de não estar vivendo aquilo. Mais ou menos o que Maria estava vivendo. Só que muitas vezes a gente engravida planejando, ou até que não, mas acolhendo. Aqui a gente está falando de uma história que Deus interviu no plano e na vida daquela mulher e mudou tudo. E ela teve força para acolher o plano. José chega numa hospedaria, que era um hotel, não tem vaga. Monta de novo essa mulher de 9 meses no lombo de um jegue e vai para qualquer lugar que tiver, onde que tem um lugar. Até uma manjedoura aqui, um estábulo. Serve? Vai ter que servir. Pergunta, você está aberto a Deus mudar e te tirar de alguma zona de conforto? Se Deus mexer um pouquinho no seu barco, para você ter que pular do barco, como fez com o Jonas, e colocou Jonas dentro de uma baleia para ele refletir 3 dias, está disposto? Porque a gente fala muito assim, eu quero o caminho que Deus tem para mim. Mas o processo de ouvir esse caminho pode ser diferente da sua forma de ouvir. Será que a gente está disposto em 2024 a ter mudanças abruptas na rota da nossa vida? Você está aberto para uma nova pessoa na sua história? Você está aberto para ouvir projetos que vão de forma contrária aos que você está planejando? Você tem medo de mudar? E aqui é o ponto. Quando o anjo aparece para José, ele fala assim, ó, José, filho de Davi. Quando a Bíblia usa essa expressão, normalmente é assim, Deus falando, eu te conheço. Mais ou menos isso. É mais ou menos o seguinte, ó, fica tranquilo que eu te conheço, cara. Mais do que você se conhece. Quando ele fala assim, David, filho do Horácio, não é qualquer David. Eu não sei quantos existem onde o pai e o filho têm esses mesmos nomes, mas não são muitos. Entende isso? Para que José não tivesse dúvida que Deus o conhecia. Como é que chamava seu pai, André? Otávio. Se eu falar assim, André, filho do Otávio. Por mais que tenha outro André aqui, nós não estamos falando de outro. Estou falando deste. Então Deus falou assim, olha, José, filho de Davi. Eu conheço a sua linhagem, eu conheço de onde você vem, eu conheço o seu trajeto até aqui, a sua história. Né? E ele fala o que, pessoal? Não tenha medo. Fala comigo a palavra medo. Gente, se existe algo que nos paralisa, é isso aí. Só que a gente põe outros nomes, tá? A gente com vergonha, a gente põe, eu tenho trauma, mas no fundo a gente está borrando de medo de abrir a nossa vida para Deus entrar e mudar radicalmente o que Ele quiser. E a palavra medo aqui é a palavra phobos no grego, que é a palavra fuga. E, gente, medo é um fator paralisante para tudo que Deus pode fazer. O medo, ele gera uma cerca invisível de acesso. Fecha a porta para a gente acessar, por causa do medo. O medo a estratégia de Satanás continua a mesma. Satanás não precisa parar na sua frente e falar, não vai.
ele já trabalha quando você mesmo se limita pelos medos que você tem. E aí você dá vários nomes, como eu falei, traumas, mas no fundo é medo. Medo de sofrer de novo, medo do plano não ser bom, medo da vontade dele não ser boa, perfeita e agradável, medo de você mudar quem você é porque você gosta daquela história, nasci assim, vou morrer assim. Se Maria pensasse assim, né? Nasci Maria assim, vou... Opa! E eu, pensando nessa perspectiva do medo, eu me lembrei de um texto de Números. Abre lá, Números 13. Tem alguém aí comigo? Sim. Estamos juntos? Números 13. Vê de que lado você vai estar nessa história que eu vou te contar agora. Números 13. 13:30. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gente, essa história aqui todo mundo conhece, aquela história onde o povo está saindo de um lugar de escravidão e havia uma palavra, uma profecia que eles experimentariam uma terra que manaria leite e mel. Aí tem aquele envio dos 12 espias, lembra disso? Dentro desses 12 espias havia 2 homens que pensavam diferentes, que era Josué e Caleb. 10 voltam com um relatório. O relatório é: realmente mana leite e mel, realmente é uma terra prometida, realmente é muito bom o que Deus tem para nós, mas nós não temos coragem, a gente tem medo. E esses 2 aqui, Josué e Caleb, falam assim: olha, de jeito nenhum, o medo não é maior do que aquilo que Deus me falou. O medo não é maior do que a promessa que Deus nos deu. Ah, mas lá tem gigantes. Mas quem falou que iria ser fácil? Quem falou que vocês entrariam lá e não dependeriam também de Deus lá? Porque muito mais fácil é nós confiarmos nos nossos próprios braços. Muito mais fácil a gente sonhar sonho que o nosso dinheiro compra. Sim ou não? É muito mais fácil, seria muito mais fácil para Maria sonhar com um carro novo que ela trabalha, paga e compra. Agora, Maria se abrir para algo que é maior, que ela vai depender de outro, que no caso é Deus, para viver o que ela está se propondo a viver, é muito mais difícil para nós, porque nos coloca num lugar correto de dependência. E é um lugar desconfortável. A gente não gosta. Tudo que não depende do nosso braço. Esse povo, depois de 430 anos, escravizado. Pensa bem, 430. Quantas gerações, né? Pai, filho, avô, neto, bisneto. Imagina 5 gerações ali, que nasceu já na escravidão. Agora tem a promessa de uma terra prometida. Eles vão ver que a terra de fato é boa. Quando voltam, eles têm 2 relatórios. A maioria tem medo. Posso te contar uma coisa? A maioria das pessoas que você conhece tem medo. A grande maioria das pessoas, quando se trata de viver algo novo em Deus, tem medo.
E essa é a causa da gente não experimentar coisas grandes, cara, coisa nova, coisa que não depende de nós. Aquilo que não depende de nós, humanamente vai nos trazer medo. Mas é aí que está a oportunidade da gente olhar para aquilo que Deus falou e falar: eu acredito mais na palavra do que Deus falou do que no medo que eu estou sentindo. Tem um cara, Anderson Dick, que ele tem uma frase assim que mudou a vida dele, que virou uma chave, que ele falou que em vários momentos da vida ele desenvolve um equipamento lá e ele tinha medo de ampliar. Ele estudou para aquilo, mas sempre tinha medo. E aí um dia alguém chegou para ele, a esposa, não sei, alguém chegou e falou assim: vai com medo mesmo, então. Você está com medo? Vai com medo. Faz com medo. Mas se você tem convicção, se é algo que Deus te falou, faz com medo mesmo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Já que não tem como se livrar dele, vai com ele. Dá a mão para ele. E se a gente fizesse um desenho aqui, né? O medo era dos gigantes. E se o medo fosse junto com Josué e Caleb, quando o medo visse um gigante, ele ia, perna para quem tem. Ia ficar somente aquilo que Deus falou. Esse momento de entrada em uma nova estação da vida depende muito do tipo de relatório que a gente vai corresponder para Deus. Você falaria o quê? Quando perguntado para Josué, Josué falou o quê? A mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, quando Deus me falou algo, eu tenho hoje para entrar na terra e tomar posse daquilo que é meu. 45 anos depois, pessoal, a gente não tem paciência de esperar 4 meses, 5 meses, 5 anos, 45 anos aguardando aquilo que Deus falou, o cumprimento daquilo que Deus falou. E ele fala, a mesma energia, a mesma fé, a mesma crença, a mesma força que eu tinha 45 anos antes, eu tenho hoje. E a gente envelhece, né, pessoal? Eu estou com 42, imagina eu com 97. Agora, 97 falando assim, a mesma força que eu tinha com 42. É isso que ele está falando, cara. Sabe por quê? Porque ele não ia pegar um jatinho e entrar na terra. Ele está falando, olha, com 97 anos, eu vou entrar lá e se tiver gigante, Deus vai fazer algo. Que aquela terra é nossa, não é do gigante. Voltando ao começo, é simples se abrir para o novo de Deus? É fácil? Será que tudo parece que vai acontecer de forma agradável aos nossos olhos? Você está fugindo de quê? Medo é fuga. Fuga é a reação mais fácil. Você está fugindo de quê? De que em 2024 você pode dizer, não fujo mais, estou aberto, quero algo novo de Deus. Romanos 8,15, abre lá comigo. Romanos 8. São textos que a gente sabe quase de cor, mas a gente tem que lembrar, né? 8,15. Quem achou, pode ler para nós, em voz alta aí, para todo mundo ouvir. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba. Isso. Vocês não receberam o espírito de medo. Vocês receberam do mesmo Espírito de Deus, do nosso Pai. Nós, como filhinhos, clamávamos, Abba, Pai, socorre, socorre. É um bebê chorando, que ainda nem fala, mas ele chora para mamar. E o pai ou a mãe, vendo que o bebê está chorando, você acha que ele não vai lá? A gente precisa... O João não tem dúvida.
que se ele chorar, olhando para a mãe dele não tem como negar o leite. É isso que esse texto está dizendo. Nós não deveríamos duvidar que Deus é o nosso Pai e trocar a confiança nele por medo. Nós não recebemos espírito de escravidão. Por quê? Porque o medo escraviza. Você se torna manipulável pelo medo, por aquilo que você tem medo. Vou te dar um exemplo. Quem já viu Crônica de Nárnia? Quando a Lúcia é a menorzinha, né? Ela queria ser igual a irmã, lembra disso? Aí ela ficava falando da irmã e tal, e ela olha no espelho e parece que ela transformou na irmã. Lembra disso? Aquilo que é como se ela antecipasse, mediante o medo, ela antecipasse o que ia acontecer com ela. Sabe? O medo, ele é uma forma de nos manter cativo àquilo que a gente tem medo. E a gente fica preso ali. Eu não estou falando de uma fobia de água, né? Que a gente afoga lá pequeno e depois fica com fobia. Fobia é uma reação neural, cerebral de proteção, mediante um grande trauma. Aqui a gente está falando de realidades onde a gente está pensando que esse ano pode ser diferente. Esse ano coisas novas podem acontecer. Se nós estamos abertos a isso, a gente tem que confrontar principalmente os nossos medos. Outra parte de Crônicas de Nárnia, agora é do peregrino lá da Alvorada. Lembra do Eustáquio que tinha medo de monstros marinhos? Aí ele, na cabeça dele, começa a pensar, não, mas se a gente chegar naquele lugar, eu acho que pode ter um monstro marinho lá. Aí uma das outras crianças chega para ele e fala, não pensa. Por quê? O que ele pensar naquele lugar iria ser gerado para fazer medo nele. E isso acontece. Os medos, pessoal, eles se tornam personalidades que nos mantêm cativos. E a gente se torna escravo daquilo que a gente tem medo. Refém. Totalmente subjugado. Somos amados por Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ainda sente medo, é porque você não experimentou uma dose a mais de amor. Quanto mais amor, menos medo. Uma historinha que eu sempre conto. Imagina, Deus nos livre, nos guarde, em nome de Jesus, amém. Mas imagina um ladrão entrando aqui, um sequestrador, e pegando meus 2 filhos. E ele me começa a pedir coisas, coitado. Mas eu dou tudo para ele que ele quiser, né? Tudo que é coisas, ele pode levar tudo. E por último, ele solta um deles e fica com o Tito lá no colo, com a arma na cabeça do Tito. Fala, não, mas o meu desejo é... Aí a polícia chega, começa aquela tensão, ele quer matar um para mostrar que ele é... Né? E aí a minha reação como pai é qual? Qual seria a sua? Troca comigo. Solta ele. Põe a arma na minha cabeça, não na dele. Solta ele. Eu sinto medo de morrer, pessoal, com um tiro na cabeça. Mas por que naquela hora eu peço para trocar com o Tito? O amor que eu sinto pelo Tito é maior do que o medo que eu tenho de morrer. Isso é experimentar o verdadeiro amor que lança fora o medo. Só que a gente fala que quer o novo de Deus, mas continua preso nos medos. Então a gente não ama, pô. A gente tem que assumir que não ama. A gente não ama Deus. A gente não ama o plano de Deus. A gente ama o plano de Deus até que ele se encaixe na nossa agenda. No nosso plano, pô.
Porque se fosse como Maria e José, que ele entrar, interferir, mudar a rota toda, possivelmente a gente ia chamar Deus de outra coisa. De um estraga-prazer, de um tirano. E eu quero fechar com um salmo, Salmo 34. O salmo é maravilhoso. Se você está com alguma caneta aí, colore ele, leia. Se você tem algum medo na sua vida, leia e releia esse salmo. Salmo 34, de 1 a 8. Salmo 34, de 1 a 8. Aleluia. O título é O Senhor é Bom. Isso é maravilhoso. Davi dizendo: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará, se alegrará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a igreja, a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, todos os meus medos. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, alegre, feliz é quem se refugia nele. Busquei o Senhor e Ele me deu um abraço. E quando Ele me deu um abraço, Ele me livrou de todos os meus medos. Isso é lindo demais. Tem dias de noite que os meninos sonham e vão para a nossa cama, né? E o Tito gosta de dormir na cama dele. O Timóteo gosta de dormir na nossa cama. Mas o Tito chega lá, levanta da caminha deles, tudo escuro, chega lá no meu quarto: papai. Aí eu quero pôr ele na minha cama. Aí ele fala: tô com medo. Porque ele não quer voltar no escuro. Ele vem, mas não quer voltar no escuro. Mais fácil, sabe qual seria? Eu colocar ele no meu meizinho e ficar lá. Mas o caminho é: eu levanto, dou a mãozinha para ele, acendo a luz, falando: tá vendo, filho? Não tem nada. O Senhor está conosco. É o Pai do nosso lado, nos ajudando a vencer nossos medos. Aí eu levo ele para a caminha de novo, coloco ele lá, põe a mão em cima dele, e segundos, puf, acabou o medo. Isso é uma receita, irmão. Sabe o que a gente pode fazer para acabar com o nosso medo? Correr para o quarto, pedir Jesus para nos dar a mão e nos ver o quanto Ele está disponível. Papai, o nosso papai está disponível para nos levar, colocar a gente em pleno descanso da vontade dEle, do plano dEle, do amor que a gente tem por Ele. Está aberto para algo novo em 2024? Pensa seus medos. Coloque Deus com prioridade na sua agenda e não tente enquadrar Ele em algo que você imagina que Ele deva fazer. Ele pode fazer diferente. Ele pode fazer algo novo. Ele pode estragar seu plano de vida hoje. Ele pode te fazer mudar de rota, mudar de destino. Sabe o que eu fico pensando, gente? E encerro aqui.
Olha o presente que a gente teve. Quem aqui já viu Deus face a face, assim, personificado? Possivelmente ninguém, senão você já estava morto. Quem aqui viveu na época de Jesus e viu ele em carne e osso? Ninguém. Mas imagina o dia que nós chegarmos lá, no novo céu, na nova terra, e os olhos de Jesus, ao contemplar os nossos olhos, as histórias que a gente viveu junto, que a gente acreditou junto, ele olhar para nós e falar: muito obrigado, hein? Que história a gente viveu, né, cara? Puxa, lembra daquele desafio lá que você estava, aí você veio para mim, eu te dei uma ideia, e aí desembolou, aconteceu. Por fé nós podemos viver algo que a gente nunca viveu. E um dia celebrarmos juntos com Ele a nossa história, a história dele sendo escrita na nossa vida e experimentada a partir dessa vida junto. Isso é um presente. Eu gosto de ver formaturas. Esse ano eu me formo mais uma vez, graças a Deus, mais um. Mas o gostoso da formatura é quando você olha para o seu colega de turma e vê que vocês conseguiram juntos. Não é legal? Já viram a formatura? Faculdade, né? A gente chega lá, joga aquele negócio para cima. Cara, dá uma emoção na gente, da gente ter conseguido. Agora imagina você formando na vida com Deus, no dia da sua formatura. Você chegando lá e ele falando assim: valeu a pena. Entre na terra que está preparada para você desde antes da fundação do mundo. Vem comigo. Pode aproveitar agora. Agora é vida ao vivo. Lá era vida por fé. Eu te convido então a orar comigo por esse ano de 2024, que pode ser diferente de tudo que você já viveu, e que Deus pode achar espaço para fazer algo novo. Amém? Paizinho, obrigado por mais essa palavra que nos desafia e nos tira do lugar comum, do lugar onde a gente gosta de dominar as coisas, do lugar onde a gente planeja e Deus nos abençoa, do lugar onde o projeto é meu, do projeto é conforme eu quero, eu posso, meu braço dá conta. Mas essa manhã o Senhor nos convida para um novo lugar, um lugar de amor que acolhe o seu plano, que como Maria abriu o seu ventre para o novo de Deus, nós abrimos a nossa história, abrimos a nossa vida para o Senhor poder fazer em nós conforme a sua vontade. Sabemos que assim, Pai, não quer dizer que tudo vai ser facilitado. Muitas coisas podem acontecer. Inclusive, os processos podem ainda ser mais difíceis do que o nosso plano. Mas queremos viver isso no Senhor. Queremos de fato estar perto e experimentar amor que nos livra de todos os nossos medos. Eu busquei o Senhor e o Senhor me acolheu. O Senhor me abraçou. E assim o Senhor me livrou de todos os meus medos. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que já sofreram tantos traumas, que esses traumas geraram impossibilidades, geraram medos, cerceamento, lugares esses que Satanás utiliza para manter cativo, pela ausência de sonhos, ausência de crer que algo pode ser diferente. Pai, nós ministramos liberdade, libertação dessas áreas, em nome de Jesus. Que
todo pensamento seja levado cativo a Cristo e purificado pela pessoa de Jesus, pelo sacrifício feito naquela cruz que pagou a nossa conta, que se tornou santo hoje e para todo sempre. E por isso, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de viver essa vida com o Senhor. E como igreja, queremos levantar o seu nome, bendizer o seu nome. Bendirei significa levantar. Levantemos o teu nome para que todos escutem.